Este é o dia solene em que, depois de sua ressurreição e depois da glória de sua ascensão, Jesus Cristo, nosso Senhor, enviou o Espírito Santo. Assim nos diz Santo Agostinho. Também hoje renova-se o que aconteceu no cenáculo, como um vento impetuoso que nos agita, como um estrondo que nos desperta, como um fogo que nos ilumina, desce sobre nós o dom do Espírito Santo. Nesta solenidade, clamemos a presença e a intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, aquela que presidiu o cenáculo em Jerusalém e transbordou do Espírito Criador em línguas de fogo. Eis que então, na festa de Pentecostes, as portas do cenáculo se abrem, porque o Espírito abre as fronteiras. Abre os corações, como afirmou Bento XVI. O Espírito Santo concede o dom da compreensão, ultrapassa a ruptura da confusão dos corações, que nos faz ser uns contra os outros. A Igreja deve tornar-se sempre de novo aquilo que ela já é. Deve abrir as fronteiras e romper as barreiras entre os povos, raças, línguas e nações. Santa Helena Guerra nos diz: tome esta chama, este fogo, deixa que te invada e te leve a doá-lo para todos. Passe a palavra, espalhe a profecia do novo Pentecostes. Retorne ao cenáculo e logo será a primavera, um Pentecostes sem fim. Caríssimos irmãos, preside esta Eucaristia o reverendíssimo Padre Leandro Soares, pároco desta paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Desejosos de vivermos o novo e perene Pentecostes, iniciemos esta Santa Missa cantando. Espírito de amor e acender a chama desse amor, inflamar os corações com línguas de fogo. Espírito de amor, retira o que o mundo destrui e avivar em nós o brilho do amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, unindo a criação, a Deus clamaremos. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Espírito de amor, retira o que o mundo destrui e avivar em nós o brilho do amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, unindo a criação, a Deus clamaremos. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e
face da terra. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Ele se abrange todo o universo, conhece todo, conhece também cada palavra, conhece tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Reunidos em torno do amor de Cristo, celebrando a festa de Pentecostes, a manifestação do amor de Deus sobre nós, para que sejamos homens e mulheres impetuosos, cheios de amor e esperançosos, nós somos convidados a olhar para dentro de nós, reconhecer os nossos pecados, que muitas das vezes nos afasta de Deus, a falta de amor, o ódio, o rancor. Abaixemos um instante a nossa cabeça, peçamos perdão a esse Espírito Santo que muitas das vezes nós ofendemos com palavras, atitudes. E arrependidos, cantemos pedindo perdão. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Coloca a mão no teu peito agora. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, és tu. Cristo, és tu. Cristo, és tu. Senhor, que muito perdoas a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Ele és tu. Ele és tu. Ele és tu. De cabeças baixas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Na certeza do perdão, glorifiquemos o nosso Deus com nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, faz a terra os homens por ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, faz a terra os homens por ele amados. Senhor Deus dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
bênção. Nós nos louvamos, nos bendizemos, nós nos adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, faz apenas os homens por Ele amado. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais do pecado do mundo, vinde piedade de nós. Vós que tirais do pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, vinde piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e faz apenas os homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e faz apenas os homens por Ele amado. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramais por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora do coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma ventania forte, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda
terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus, ó meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Se tiras o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Envias o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegra-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um
embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. Dá calor, descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, no íntimo de nós, no íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Quando estamos unidos, estás entre nós, muitos falarão da tua vida. Aleluia.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e ao lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Só Assembleia, batiza. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. Caros irmãos e irmãs, ao longo dessas últimas semanas, fomos preparados por Jesus para acolher a presença consoladora do Espírito Santo. Deste modo, pela qual a fonte veterotestamentária mencionada na primeira leitura, a presença do Espírito Santo, enche em conclusão aquela cena pascal, com a solenidade, em primeiro lugar, da primeira manifestação de Pentecostes. Nós estamos vivendo hoje a segunda manifestação do Pentecostes. A primeira foi quando Jesus aparece aos seus discípulos e sopra sobre eles: "Recebei o Espírito Santo, a paz esteja convosco." E nós assim o fizemos. Hoje nós estamos celebrando a manifestação desse Espírito Santo sobre nós. Essa descida que faz a igreja, o novo povo de Deus, ser e enxergar o primeiro paralelo da manifestação do amor de Deus para conosco. Nas primeiras vésperas, nós estávamos celebrando, nas leituras do livro do Gênesis, nos mostra como nós podemos chegar a este coração, a este amor. No texto do Gênesis, mostra para nós, na primeira leitura, a cena da Torre de Babel. A Torre de Babel construída pela arrogância, pelo orgulho, pela prepotência, pelas forças próprias do homem. E nós sabemos que o homem não pode construir nada por si próprio, se ele não pedir o Espírito Santo e se o Espírito Santo de Deus não quiser. Você pode ser o melhor estudioso, o melhor filósofo, o melhor teólogo, o melhor letrado, o melhor em tudo, mas é porque o Espírito Santo quer. Porque o Espírito Santo, ele é força que habita e, como nós cantamos, ele crepita aonde existe a força e a manifestação de Deus. Na Torre de Babel, a humanidade ali se orgulha por si só, com suas próprias forças. Esquece que Deus vem por primeiro.
dispersa a linguagem, e a linguagem que é dispersada não entendemos. É por isso que a igreja, ela deve falar uma única linguagem. Ontem nós escutávamos, quando Pedro, escutando Jesus Cristo dizer que João ficaria para escrever, Pedro escuta e começa a disseminar palavras erradas. Do mesmo modo acontece conosco, dentro da própria igreja, quando nós emprestamos os nossos ouvidos, a nossa língua, para sermos pessoas satânicas, para destruir a manifestação de Deus dentro da igreja. Quando nós não queremos que o Espírito Santo de Deus seja a força para transformar a nossa fraqueza. Nós ali estamos sendo pessoas encardidas. Nós somos pessoas que dividem, como fizeram os nossos primeiros irmãos ao construir a Torre de Babel. Ninguém falava o mesmo português, como nós nos entendemos em outras linguagens. Nós vimos na primeira leitura, todos entendiam a manifestação, todos oravam na mesma língua, todos falavam tudo e todo mundo entendia. Não existia divisão. Dentro da igreja de Nosso Senhor, era para ser a mesma coisa. Mas a semente do encardido nos coloca divisão. Ao contrário, no livro neotestamentário, os apóstolos, representantes do Cordeiro, representa para nós, povo de Deus na terra, essa humanidade que se reúne com humildade. São conscientes de sua pequenez, de sua fraqueza. Corre pedindo, não para si só, mas pedindo a unidade. Irmão, me ajuda. Irmão, vamos fazer tal coisa. Irmãos, nossa pequenez. Cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua, porque o amor de Deus é a única linguagem que Paulo vai dizer para nós, tudo conquista. O amor tudo conquista. Se não for por amor, nós não vamos conseguir nada. Basta nós vermos hoje, nós estamos aqui. Cada um fez uma gotinha de álcool. Os guardas trouxeram as cadeiras. Os meninos passaram hoje a manhã inteira trazendo. Eu perturbando os meninos, o secretário, algumas das pessoas mais próximas a mim, como a questão da carroceria do trator e tudo mais. Mas tudo é manifestação de Deus. O som, tudo. Porque o padre sozinho não daria conta de fazer. O padre sozinho não dá conta de fazer. Precisamos desta união. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus, falamos a mesma linguagem. E quando na igreja nós não falamos a mesma linguagem, quando nós emprestamos o nosso ouvido, a nossa língua, nós estamos sendo instrumento de Satanás dentro da igreja. Não empresta o seu ouvido para fofoca, para calúnia. Não empresta. Por quê? Porque você é instrumento de Deus. E o Espírito Santo de Deus é como nós escutamos na segunda leitura que Paulo vai dizer para nós. Todos aqueles que se deixaram conduzir pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E quando nós emprestamos, deixamos de ser filho. Na primeira leitura também nós vemos o Espírito Santo ser apresentado como aquele que orienta o caminho da comunidade em direção ao quê? Ao céu. Você já viu a igreja pedir para você brigar com seu irmão? Você já viu a igreja, pelo menos a nossa é assim. Você já viu a igreja excluir alguém da comunidade? Você já viu a igreja se desfazer de alguém na comunidade? Quando ela faz isso, ela não está sendo instrumento de Deus. Por mais simples que seja, lembre-se que o padre disse ontem, Jesus era o Senhor de tudo, se fez, se rebaixou, nasceu no estábulo, fedorento, para mostrar para nós a humildade de Deus. Rebaixou para mostrar para nós como comunidade, que ninguém na comunidade é diferente a ninguém. Todos nós carregamos os nossos dons. É o próprio Deus quem nos une, que une a comunidade na mesma língua do amor. Porque ali nós, como todos os povos, indígenas, negros, miscigenados, falamos a mesma língua. Temos a mesma cultura,
porque nós somos o mesmo povo brasileiro. Já pensou se eu trouxesse a minha cultura para cá? Vocês iam dizer para assim, padre, nós aqui temos um jeito de sentar na mesa. O senhor tem outro jeito de sentar na mesa. Aí nós vamos mostrar que um é mais arrogante do que o outro. Vocês têm a beleza do tacacá. O padre tem a beleza do vatapá. Totalmente diferente de vocês. O vatapá de vocês tem cabeça de camarão. O meu tem amendoim, tem outras pão. Vamos colocar assim. O de vocês não tem. Mas é beleza, é belo como todos. É comida boa como todos. Tem tacacá aqui. Em Minas não tem tacacá. Em Minas tem o quê? Nós vamos poder ter o tutu de feijão. Tem o feijão tropeiro. Diferente de vocês, da maniçoba, que é o mesmo, podemos dizer a mesma feijoada, com gosto diferente. Ali, nessa união de amor, nessa união de culturas, o Espírito Santo se manifesta para nós através deste evento, de uma mesma linguagem, de podermos sentar na mesma mesa, poder agradecer a Deus pelas várias manifestações culturais que o povo dá. Deus, lá na minha senzala, ensinou o negro a não jogar fora os restos que o patrão jogava fora. Vou fazer o melhor. Quem é antigamente que comia os miúdos do porco? Só era gente que trabalhava na senzala. Quem é que comia língua de boi? Poucos. Hoje é um prato caríssimo no Brasil. Caríssimo. Você não consegue mais. Quem é hoje que consegue, vai no açougue cedo comprar um bucho para fazer uma buchada, ou sei lá como é que diz, com aquela dobradinha? É muito raro se encontrar. Porque é nas várias manifestações ali, daquela cultura que Deus vai suscitando no povo vários sabores. É ali que ele manifesta a sua força insensível. De quê? De encontrar com o povo. E encontrar com o povo constitui-se e fortalece a comunidade. Eis a ação do Espírito Santo. Eis a ação da igreja. Sentar na mesma mesa. Comer o mesmo corpo. Beber o mesmo sangue, o mesmo cálice. Todos nós sentamos na mesma mesa para comer o mesmo pão com gosto diferente. Aqui o pão de vocês tem queijo. O pão meu tem pão de queijo. O pão de queijo agora não vem mais sozinho. Vem com carne seca, vem com tanta coisa dentro agora. Perdeu o tradicional. Mas o meu tem queijo. De vocês tem o quê? Como é que chama? Tá vendo? É isso mesmo. O meu tem queijo. De vocês tem corda para botar o queijo. Tá certo. É essa concordância da união do povo. É essa a cultura, a voz do Espírito Santo. Ninguém pode confessar Jesus a não ser pela força e pela manifestação do Espírito Santo. Porque se nós falamos em línguas diferentes, se nós falamos um português que ninguém vai entender, ali não é a manifestação do Espírito Santo. Porque a manifestação do Espírito Santo é concordância. É por isso que Paulo vai dizer para nós na segunda leitura: avisa a comunidade de Corinto. A fonte de todo saber é a comunidade, é na comunidade. É na comunidade que a comunidade própria se enriquece. É na comunidade que a própria comunidade se mantém eclesial, viva. É na própria comunidade que nós não podemos ficar fechados. Lembre-se que os discípulos estavam fechados porque estavam com medos. Nós vamos chegar a um tempo em que nós não vamos poder mais manifestar a nossa cultura, o nosso eu. Nós não vamos poder mais vestir camisa de santo, manifestar a nossa religiosidade, botar um crucifixo no pescoço. Lembre-se disso. Ainda na América Latina, no Brasil, nós conseguimos. No Chile, na Guatemala, vocês acompanharam toda a trajetória dos bispos, dos padres, dos seminaristas que foram perseguidos na Guatemala e mandados para fora, e alguns estão presos. Vocês viram isso? Passaram na televisão. Por quê? Porque o que prevalece não é a união do amor. É a união, é a lei do olho por olho e dente por dente. O gesto de Jesus é soprar sobre os discípulos. Por isso que o gesto de Jesus para nós
é que o Espírito Santo nos permite não ficar fechado em nós mesmos, mas abrir para que esse Espírito Santo se manifeste. Tem muita gente aqui de outras comunidades. Tem muitas pessoas aqui que vieram de longe, talvez até das ilhas, para participar conosco, né? Tem gente que já está chegando para vir prestigiar a festa do Carmo, já está arrumando as suas casas, já está fazendo a limpeza das suas casas, para mostrar que o nosso gesto é comunicar uma única linguagem, é festejar o único amor, a lei de Deus, o mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. É o Espírito Santo que nos permite essa abertura de coração, é Ele que nos permite dar testemunho de quem nós somos, de dizer para todo mundo sem medo: eu tenho o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não exclui ninguém. Por mais que o mundo taxe ódio, por mais que o mundo taxe discórdia, eu tenho que prevalecer aos pés da cruz com amor. A solenidade de hoje ainda, meus irmãos, ela traz para nós um poder muito grande de expressar, para clamar esse Espírito Santo de Deus, para que nos possa retirar dos males que o mundo está nos fundindo. Nós devemos, como diz Santa Helena Guerra, apegar esse Espírito Santo, a rezar a esse Espírito Santo, para que ele nos potencialize para termos medo do inferno. Porque muitos estão pensando que o inferno não existe. O povo está pensando que Deus é sempre misericórdia. Cuidado, cuidado. Tem muitas fake news dizendo: Deus é misericórdia, então eu vou aproveitar, encher a cara, vou aproveitar para fazer o que não presta, porque quando eu estiver no último instante de minha vida, eu vou lá, chamo o padre, ou lá no momento em que eu estiver já no meu esquife, no meu caixão, a minha família pode chamar o padre para rezar. Cuidado, cuidado. Se eu não mandei, se eu não plantei boa semente, eu lá em cima também não vou colher boa semente. Helena Guerra diz para nós: quanto mais descobramos, quanto mais recorremos ao Espírito Santo, mais potências infernais nós vamos destruir neste mundo. Se tivermos tempo para pedir o fogo do Espírito Santo sobre as nossas almas, nós inundaremos a terra com fogo abrasador de amor. Quantas vezes vocês estão rezando o rosário? Quantas vezes nós estamos chamando a Mãe de Deus para mais próximo de nós? Quantas vezes nós estamos pedindo? Porque nós, como eu já falei para vocês, nós estamos numa cultura protestante tão forte dentro da igreja, que nós muitas das vezes excluímos o sagrado. Já tiramos. Difícil nós entrarmos numa casa que a gente vê na primeira coisa na parede um crucifixo ou uma imagem. Porque nós somos ignorantes. Não pode fazer imagem, porque a imagem é contra Deus. Então nós vamos quebrar todas as imagens ou levar para a igreja, deixar tudo lá na igreja, porque não pode ter imagem. Ignorância. Quem não lê a Bíblia, faz o seguinte: faz o que eles mandam. Porque o próprio Jesus, eu pergunto para você, Deus pode mentir? Não, Deus não pode mentir. Lá no Antigo Testamento ele manda construir 2 anjos para botar na arca. E a nossa arca nós ainda temos, que é o sacrário. Há 2 anjos para colocar na arca, sobre a arca, para adorar, para mostrar ao povo. E por que você joga as imagens fora? Com o que você está ensinando as crianças a manifestar esse amor? É preciso que esse fogo de nossa fé seja um fogo ordenado pela vivência desse Espírito Santo. É preciso sermos claros na nossa fé. É preciso nós sermos verdadeiros e autênticos católicos. E o protestantismo, que se morra como fez Lutero. Lutero era um homem muito inteligente, mas foi burro. Porque ele poderia lutar com todas as forças para fazer uma bonita reforma na igreja. Mas Lutero quis medir força sozinho. Colocou a igreja, tentou colocar a igreja contra ela mesma. E aí você já sabe, se ferrou. Porque não teve teologia suficiente para mostrar aonde estava na escritura certas coisas. A escritura por escritura, ela não passa por nós, porque ela passa pela revelação. E a revelação, como nós escutamos hoje, é o Espírito Santo, como Paulo disse para nós,
Ninguém pode dizer que o Senhor é Senhor, Jesus é o Senhor, se não for revelado pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado. Tem muita gente dizendo aí asneira e você igual lagartixa balançando a cabeça. Cuidado. Cuidado, porque o fogo do inferno é para os inocentes. Ah, padre, eu não sabia. Sabia, porque a igreja fala, a Bíblia fala, o catecismo da igreja fala. É tanto calhamaço que muitas das vezes a gente nem sabe que tem. Aí depois nós vamos encher a boca de arrogância e dizer assim, a nossa igreja não tem doutrina. A comunidade dos discípulos amava, por isso ela falava uma única linguagem. E a única linguagem é a moderadora. A única linguagem era do amor. É por isso que com a Santa Helena Guerra nós devemos aprender a pedir esse Espírito Santo reformador. Reforma-me, para que eu possa ser um grande reformador, para colocar fogo primeiro em minha casa, para colocar fogo primeiro em meu ser, para mim ser um verdadeiro, ardoroso cristão, para quando chegar às idolatrias da vida, eu não sei, como muitos dizem, ai padre, fulano foi lá em casa, falou, leu a doutrina, leu a Bíblia, e eu aceitei Jesus. Eu também pensei que eu tinha aceitado Jesus desde os 8 anos, com 16 anos, quando me forçaram a casar. Você vai ter que casar, porque senão você vai ser expulso da igreja. Eu pergunto para você, quem é que Jesus expulsou dentro da igreja? Me diga, dentro da Bíblia, aonde Jesus expulsou? Um de dentro do templo. Jesus não expulsou ninguém. Você não vai casar, Leandro? Não vou casar, porque eu com 16 anos não tenho capacidade ainda de sustentar 3 bocas. Por quê? Porque a igreja vai te ajudar a falar, pastor, a igreja vai me ajudar, por enquanto, depois eu tenho que se virar. Não vou casar porque o filho não é meu, não vou casar por isso, por isso e por isso. Pois você vai ser excomungado. Aí eu sorri e falei, tá bom. Aqui nunca teve comunhão porque eu vou ser excomungado. Tchau, fica com a sua igreja. Tchau. Hoje eu estou aqui. O Espírito Santo me mostrou a beleza da verdadeira igreja. A minha igreja não exclui ninguém. Ela pode ser a igreja tatuada do marginal, do delinquente, de tudo quanto for. A minha igreja, Jesus diz uma única palavra: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. A linguagem do amor. É esse o Espírito Santo que nós devemos ter como fogo nas nossas igrejas, na nossa casa. Não meditemos coisas que não for para edificar nosso Deus. Peçamos à Senhora, a Virgem do Carmo, que foi mãe dócil, para que nós possamos também, como ela, escutar a voz do Divino Esposo, dizendo para toda a igreja aqui reunida, para pedirmos essa ação, esse fogo abrasador, para que sejamos fogos para incendiar a nossa igreja, para que sejamos homens e mulheres, casados e não casados, cristãos, apóstolos e missionários de Jesus Cristo, para que todos possam sentir o verdadeiro amor de Deus, dizendo para mim e para você: vinde, porque essa casa é casa de oração. Por mais que vocês tenham andado por tudo quanto é lugar, aqui Deus te acolhe do jeito que você vem. Mas uma única coisa Ele te pede: mude de vida. É necessário. Muda de vida. Eu quero, Senhor, te servir, mas é necessário não fazer como Pilatos, simplesmente lavar as mãos, mas é necessário vestir uma camisa, mesmo que apertada, e o botão quase pocando, mas eu tenho que vestir e dizer lá fora: eu sou este cristão e não mudo. Eu sou esse católico e não mudo. Meus irmãos, ofereçamos e saibamos oferecer as nossas ofertas, o nosso coração, a nossa doação, oferta dada em forma de oração a esse Espírito Santo que nos chama a ser instrumento de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com toda a confiança, coloquemo-nos diante do amor do Pai, que nos abraça e nos fortalece, e peçamos com fé. Ó Deus, ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Pai das luzes, que santificais a vossa igreja pelos sacramentos pascais, concedei-lhe resplandecer no mundo a graça da comunhão fraterna. Nós vos pedimos. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Pai de infinito amor, que enviais o vosso Espírito e renovais a face da terra, concedei às famílias o dom da verdadeira alegria, da mútua compreensão e da reconciliação. Nós vos pedimos. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Pai da vida plena, que inspirais pensamentos e atitudes pacíficas, concedei aos governantes o dom da concórdia, do diálogo e da promoção da justiça em favor dos pobres e oprimidos. Nós vos pedimos. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Pai de toda consolação, que derramais o bálsamo do Espírito sobre os corações feridos, concedei aos que sofrem no corpo e no espírito a graça de sentirem a proximidade e a caridade fraterna das comunidades cristãs. Nós vos pedimos. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Que neste dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desce sobre nós, seja para seu povo uma renovação de esperança e que possamos praticar mais a caridade e o amor ao próximo. Nós vos pedimos. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Que o Espírito Santo encha-nos com seus dons, renove nossa fé e fortaleça a nossa missão. Nós vos pedimos. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Rezemos por tantos dos irmãos que aqui desempenharam aquilo que nos foi proposto para celebrarmos esta comunhão entre irmãos. Peçamos por cada pessoa, por cada pastoral, por cada movimento que se dispôs a passar hoje o dia inteiro, a ornamentar, a organizar. Peçamos que o Espírito Santo coloque sempre essa força, esse empenho, esse bálsamo em suas vidas. Peçamos ao Senhor. Peçamos por cada irmão que está no leito dos hospitais, que pediram as nossas orações, pelas crianças que estão passando fome, por tantas outras pessoas que ainda não têm a experiência desse amor de Deus. Peçamos ao Senhor. Ó Senhor, mandai o vosso Espírito de amor. Ó Pai bondoso, neste dia consagrado ao dom do Paráclito, escutai com benevolência as nossas súplicas e transformai-nos a imagem do vosso Filho. Ele convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Diante do altar do Senhor, coloquemos a nossa vida, tudo o que somos e temos. Cantemos. Venho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Tu e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui.
pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar, e não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. E venho te apresentamos este altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. E venho te apresentamos este altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor, para nosso bem de todos. Concedei nossos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se manifestaram, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É eles que inicia na igreja nascente e infundiu em todos os povos o conhecimento da verdade de Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma única fé. Por isso, transbordante de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam, enfim, o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Do céu e a
Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, bendito vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, 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 Santo. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicante vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceitais e abençoai essas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Santa Igreja Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Ivanildo, com os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé, a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós os oferecemos, e eles também vos oferecem esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em língua de fogo, se manifestou aos apóstolos. Veneremos, em primeiro lugar, a Santíssima Virgem, a Mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. A de São José, seu esposo, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, abençoar, aceitar e abençoar estes sacrifícios, essas oferendas. Aceitai-as como sacrifício espiritual e perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este preciosíssimo cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão de vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecem, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro e santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar dos céus, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos santos e dos mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio e Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar e abençoar estes dons e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o Espírito, com a força e a liberdade de sermos filhos e filhas, digamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Exirás o pecado do mundo, tende piedade,
piedade, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Meus irmãos, minhas irmãs, em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Nós vamos receber o corpo e o sangue de Cristo em totalidade, mas ninguém é para receber o corpo de Cristo em forma de pinça. É errado. É para receber em forma adequada, mãozinha posta, esquerda sobre a direita e depois na boca. E assim nós vamos, com muito cuidado. Nós somos muitos, temos já quase a metade da noite já, para nós, com muita paciência, receber esse Jesus que vem ao nosso encontro em forma de pão. Com muita humildade, recebemos o Senhor. Na beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal, dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fala do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vê o perdão sem medida, sem ver, sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Os que estão humilhados, doa seus pequenos e aos pobres, que são do teu povo escolhido, Senhor, nossa força renova, dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como a luz, e
que são do teu povo escondido. Senhor, nossos passos conduz, Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. anda os caminhos do povo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos refaz, Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. celeste povo, socorro, fraterno a serviço da vida, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem nutrir nossa vida, dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. lá no teu Filho as nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Ó Deus, que enriqueçais a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O que pode faltar à alma que diz ao Espírito Santo, vem? Assim, Santa Helena Guerra, apóstola da efusão do Espírito Santo, consola-nos e enche-nos de esperança a vida e o coração.
E ainda diz: trabalha muito para o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalhará para ti. Neste contexto, expressamos nossa gratidão a Deus Santíssima Trindade pela graça deste renovado Pentecostes, ao Padre Leandro pela confiança em nossas limitações, aos servos do grupo de oração da Renovação Carismática Católica, à comunidade do Divino Espírito Santo, aos ministérios de música Querigma, Acordes Divinos e Filhos de Maria, às equipes de doações e vendas de comidas, aos patrocinadores, vendedores e compradores das rifas, às equipes de apoio e de infraestrutura, às guardas, aos colaboradores financeiros e de qualquer natureza, às equipes de limpeza e decoração, enfim, a todos que trabalharam muito para o Espírito Santo, a nossa gratidão. Avisamos que teremos após a Santa Missa momentos de louvor com nossos ministérios de música. Já estamos aqui com o Ministério de Música também de Mocajuba, está aí já no nosso meio. Também o Ministério de Música Acordes Divinos aqui da Comunidade do Divino Espírito Santo. E também teremos sorteio de rifas e vendas de comidas. Pedimos a todos que permaneçam conosco até o final de nossas programações e colaborem para as obras de nossa igreja, colaborem com a aquisição das centrais de ar para a Igreja Matriz, pois nossas programações estão sendo para este fim. Então, nosso muito obrigado a todos que estiveram conosco e que Deus abençoe. Vocês estão cansados? Eu também não, graças a Deus. A coluna está gritando já. Esqueci até de tomar remédio hoje, mas tá bom. O espírito, que a enfermeira não me escute, ainda bem que ela não está ali. Ela não está por aí, graças a Deus. Está de plantão. Vamos ficar de pé. Vocês não estão cansados, nem eu, né? Todo mundo tem saudade de Cristo aí? Tem saudade? Pronto. Se tem saudade, vai ter o general, vai estar aqui conosco. Não é verdade? Já recebemos esse general, já estamos com ele. Então nós vamos, bem bonito, com muita fé, nós vamos cantar assim. Quem é que tem um barco aqui? Todos nós temos um barco na nossa vida, né? A nossa vida é um barco. A nossa vida é um grande barco. Nós adentramos o barco maior de tudo, a igreja. Cristo é o timoneiro, é o piloto que nos leva. E o nosso barquinho, quando estiver em grande alto mar, que nós possamos fazer como nós escutamos hoje no Evangelho e que Santa Helena Guerra nos diz. Chama o Espírito Santo, peça-lhe força. E nós vamos cantar assim. Eu tenho um barco que navega sobre o mar e que Jesus... Pode ser melhor. Eu tenho um barco que navega sobre e que Jesus... E o quê? E os marinheiros pegam ao seu lado, são bem guardados seu pobre coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado são bem guardados ao teu pobre coração. Jerusalém, que bonita és, rua de ouro, mar de cristal. Jerusalém, bonita é, rua de ouro, mar de cristal. É para lá que nós vamos. Quando o nosso barquinho estiver em alto mar, nós vamos chamar esse Espírito Santo, porque os anjos de Deus se fazem presente em nosso meio. Ele não nos deixa sozinhos, não nos deixa fraquejar. Eles estão conosco, dizendo para nós, força, porque eu estou lá, eu estou cá, eu estou em todos os lugares. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, subindo e descendo em todas as direções. Fala pra ele. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Se acontecer
ser um barulho perto de você. É o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e começa a louvar. Sinta o sopro do céu se derrama no mar. E o anjo já vem com a bênção na mão. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quantos anjos? Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ri e congrega, abala o inferno e dissipa o mal. Sinta, sinta. Sinta o vento nas asas dos anjos agora. Sorria, irmão, chegou sua hora. Olha a bênção. Vem que você vai levar. Fecha, fecha. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Viva o Espírito Santo! Viva Jesus Cristo! Acabou. O refeitório do Padre. Não vou cantar só uma só para nós ir embora. Diz que eu estou roubando as músicas delas. Nós vamos cantar só uma para nós ir embora. Quem é que quer ver Jesus? Todo mundo quer ver Jesus? Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu partir desse mundo, eu quero ver Jesus. E quando eu quiser ver Jesus, eu quero estar lá no meu lugarzinho. Quando ele passar, eu quero estar e dizer para ele: estou aqui, Senhor. Um caco, mas eu estou aqui, Senhor. Com febre, com dor, mas eu estou aqui, Senhor. Como é que nós cantamos? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, ninguém triste. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Que mais? Água pra minha vida, no ventre meu Jesus passar. Quando Jesus passar, bem bonito. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquemos, recebemos esse Espírito Santo e compartilhemos esse amor de Deus. Fiquemos na paz, que o Senhor e Nossa Senhora nos acompanhem.
E prometi cada intimidade do teu coração, derrama em nosso coração, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva.